Uma entrevista aqui com o Adailton. Adailton, como é que foi essa decisão de, depois de 15 anos de futebol profissional, encerrar a carreira, aposentar a chuteira? Bom, para mim foi uma decisão muito tranquila. Eu ainda tinha 2 anos de contrato nos Estados Unidos, mas eu decidi junto com minha família terminar minha carreira. Na verdade não foi terminar uma carreira como todo mundo fala, quase de uma maneira drástica, né? Foi apenas iniciar um novo ciclo em um outro segmento. Então hoje eu sinto que cumpri o meu dever dentro do futebol. Muitas pessoas podem ter gostado da minha carreira, outras não tanto. No entanto, eu estou orgulhoso daquilo que eu consegui construir, malgrado as dificuldades que eu tive, malgrado as contusões, enfim, eu acho que o saldo foi muito positivo. Hoje eu posso retornar em todo clube que eu passei, eu tenho portas abertas para retornar como amigo, como parceiro, como alguma coisa que para mim isso é relevante. E foi uma decisão de família. Estávamos cansados dessa vida nômade e gostaríamos agora de partir para algo mais definitivo. Nesses 15 anos de carreira, qual foi assim, o melhor momento que vai ficar sempre na sua memória? Cara, tem 2 momentos que eu poderia citar, né? O momento que eu levantei a taça pela seleção sub-20 em 2003 em Dubai, né? E o momento que eu fiz o gol na final do Campeonato Paulista pelo Santos contra o São Caetano em 2007, e até hoje, coincidentemente ou não, eu esbarro com algum torcedor que agradece por aquele gol. E foram 2 momentos realmente muito marcantes na minha carreira. Esse título mundial, conta mais um pouquinho, você foi na seleção brasileira, uma seleção forte, né? Como é que foi esse momento do título? Engraçado que esse mundial eu não ia ser convocado, porque o mundial ia ser em março, só que teve um problema, né, de violência lá no Oriente Médio. Foi o mesmo momento que eu comecei a jogar no Vitória, comecei a me destacar de alguma forma. E o Mundial passou para dezembro. E nesses 7 a 8 meses de campeonato brasileiro, eu consegui me firmar como um nome dentro da seleção. Cheguei a jogar o Pan-Americano antes do Mundial. No Pan-Americano eu consegui trazer um pouco da liderança que eu já tinha dentro do Vitória para o grupo. E fui considerado pelo professor Valinhos, inclusive, como vice-capitão. O capitão era do Cearense. E no Mundial eu já fui o capitão e uma seleção muito bem montada. Tínhamos jogadores muito bacanas. Estamos falando de Nilmar, Daniel Alves, do Cearense, Jefferson, né? Adriano, né? Grandes jogadores que estavam nessa seleção, Dagoberto. E foi um momento muito interessante que na fase de classificação a gente foi muito mal. E teve um momento que foi divisor de águas, Kleber gladiador, né? Eu e Kleber a gente teve uma briga verbal, porque eu estava cobrando, ele não gostava de ser cobrado, e só que depois daquela discussão a gente se abraçou e falou: não, a gente é Brasil, a gente tem que ganhar. E ganhamos inclusive da Espanha na final com o gol de Fernandinho. Cada momento eu vou lembrando um nome importante, né? Fernandinho, que hoje está na Inglaterra, seleção brasileira. E ganhamos de 1-0, o time que tinha Iniesta, Sérgio Garcia, grandes jogadores também. E foi um divisor de águas da minha carreira também, porque dali eu fui para a seleção sub-23, joguei com Diego, Robinho, Elano, Paulo Almeida, grandes jogadores, né, que aquela seleção tinha, e que até hoje isso marca positivamente meu currículo. Então foi um momento muito bacana. E agora você falou que aposentou o futebol, mas pretende ainda continuar atuando no futebol de outra maneira? Sim, na verdade eu já estava atuando mesmo jogando, mas não como agente de jogador de futebol, isso ficou muito claro, né? O meu objetivo é cobrir as brechas que existem dentro do futebol, sobretudo na gestão do atleta, né? A gestão como um todo, desde a parte moral, psicológica até a parte financeira. Eu entendo que o jogador ganha dinheiro durante um período muito curto. Ele precisa ter um planejamento para depois viver mais da metade da vida com aquilo que foi produzido, com relacionamento, com faturamento,
com tudo aquilo que ele pode reunir e fazer disso o futuro dele. Então, temos hoje uma empresa no Brasil e uma empresa na Suíça que cuida de atletas, toda a gestão do atleta, sendo, como eu falei, financeira, a gestão pessoal também do atleta. E hoje temos vários clientes, graças à minha rede de conhecimentos e à capacidade técnica dos meus sócios, Pablo Ramos, Rafael Bastos e André. E hoje a gente está muito bem estabelecido aqui no Brasil, estamos bem estabelecidos também na Suíça. A partir de abril eu estou indo morar na Suíça justamente para ficar à frente da operação lá na Europa. Então está tudo muito bem encaminhado, a gente está feliz com o resultado e por isso que eu falei, não existe nada drástico, né? É apenas um continuar de um outro ciclo que já foi aberto e eu me sinto extremamente tranquilo em dar esse passo, sem trauma, sem nenhuma nostalgia exacerbada, mas sim com muita convicção e felicidade. Você falou em Suíça, você teve um bom momento na Suíça, jogou na Suíça, e você também destacou aqui o título que você ganhou pelo Santos. Qual foi desses 15 anos, qual dos times que você passou, qual foi o time que mais te marcou na história? Indiscutivelmente o Santos, né? Foi uma época muito boa, sobretudo 2007. Houve erros, houve contusões, mas houve também muito aprendizado, né? Houve títulos. Naquele ano de 2007 a gente foi segundo lugar no Brasileiro, campeão paulista, chegamos nas semifinais da Libertadores e foi um ano marcante para mim. Em 2008 e 2009 houve problemas de contusão, mas também houve um processo de amadurecimento muito grande meu. Sou muito grato ao Santos pela forma que ele honrou com os compromissos. Não falo aqui dos compromissos de remuneração, mas sim de amparo à minha condição de um atleta que passou por algumas cirurgias e teve algumas dificuldades. Hoje eu chego aqui no Santos, eu sou tratado como um ente ainda da família, eu fico muito feliz com isso. Desde as pessoas que trabalham nos serviços gerais até as pessoas de comissão técnica e tudo mais. Então a maior riqueza que eu colhi no futebol é exatamente isso, o relacionamento, o poder retornar para a casa que eu morei, e jogar no Santos foi de fato um orgulho que nem todos podem ter, né? E jogando no Santos, além de você ter conhecido vários jogadores, você teve uma experiência boa com o Neymar no começo de carreira dele. Você acompanhou ele logo no início, colaborou, foi parceiro dele em muitas coisas, muitas brincadeiras, mas ao mesmo tempo você também viu aquele menino iniciar. Você esperava que ele chegasse a esse topo rapidamente, assim, estar entre os 3 melhores do mundo tão rapidamente? Como é que você vê o Neymar? Com muita felicidade que eu vejo chegando no lugar que ainda vai ser dele. Na verdade, antes de eu sair do Santos, eu me lembro que foi uma das minhas últimas coletivas, né? Um jogo contra, se eu não me engano, Curitiba, que a gente ganhou de 3-0 na Vila. Depois fomos eu e Neymar para a coletiva, e eu, ciente que era a minha despedida do Santos, eu falei que se Deus tivesse dado para mim a qualidade que deu para Neymar, eu seria o melhor jogador do mundo, porque mentalmente eu sou forte, em termos de qualidade não sou tão forte assim. No entanto, eu acreditava e falei, né, que Neymar certamente seria o melhor do mundo caso ele tivesse o foco, caso tivesse a concentração necessária. E justamente na minha despedida eu chamei aqui porque naquele momento a gente tinha uma afinidade bem bacana, e falei que se em algum momento ele tivesse conquistado alguma coisa que não fosse ser o melhor do mundo, ele não teria conquistado nada, porque o potencial dele não é para ser o melhor do mundo, é para ele sempre ser o melhor do mundo, de uma forma constante. De repente, logo depois desse processo que Messi está manipulando essa premiação, eu acredito muito que ele que vai ser o nome que vai ficar aí em evidência no âmbito mundial por muito tempo. Então é com muita felicidade que eu vejo essa progressão de Neymar, e eu na verdade eu desejo que assim continue e que assim seja por muito tempo. E ainda na sua carreira, você foi um dos pioneiros quando a gente fala em futebol da China. Você jogou na China, ainda quando não estava esse boom todo.
Como é que experiência você trouxe de lá? Como é que foi aquela vivência que você teve naquele futebol? Você esperava que a China fosse alcançar esse patamar de hoje? Bom, hoje, na verdade, existe um trabalho muito forte sendo desenvolvido pelo governo, que começou realmente desde 2011, 2012, e o governo está injetando muito dinheiro naquele mercado. Eles iniciaram de uma maneira equivocada, só apostando em nomes que já estavam em processo de final de carreira para desenvolver o futebol deles, e hoje estão com uma política totalmente diferente, né? Eles continuam apostando muito dinheiro em nomes já consagrados, no entanto, em paralelo a isso, eles estão trabalhando a formação do jogador chinês. Então, eu acho que é uma mistura que combina muito bem, e não vai ser de se espantar se daqui a muito pouco tempo a China possa fazer algum papel um pouco mais relevante na Copa do Mundo. Ser campeão, chegar muito mais longe, eu acho difícil nos próximos 24 anos. No entanto, começar a atrapalhar muito time, principalmente da Ásia, para até vir aqui para a América do Sul, acho que isso vai acontecer em um médio prazo. E naquele período que você passou lá jogando lá, você teve experiência também extra-campo, né? Eu lembro que você teve momentos muito legais na sua carreira que te enriqueceram também. Com certeza. O povo lá do Oriente é um povo diferente em todos os aspectos, né? Eles não têm um olhar de malícia. Eu não vi em nenhum chinês um olhar de malícia, né? Seja de um homem para uma mulher, seja de uma pessoa que quer passar uma outra pessoa para trás. Não tem essa cultura. Eu aprendi muito com eles. É um lugar que regularmente eu retorno para visitar amigos que eu deixei lá. E é um lugar que a gente tem ainda muito para aprender, né? Sobretudo na forma de se alimentar, na forma de se comportar, na forma de se relacionar. E é uma cultura bem bacana que, como eu falei anteriormente, eu sempre tenho o privilégio e a felicidade de retornar para viver. Passaram da China para os Estados Unidos, que é outro grande polo que está surgindo aí no futebol. Você também jogou lá, inclusive encerrou a sua carreira jogando nos Estados Unidos. Você acredita que pelo investimento que está sendo feito nos Estados Unidos, os Estados Unidos também deva crescer ainda muito mais em termos de campeonato, de estrutura? Sim. Para ser bem sincero, hoje existe muito mais marketing do que qualidade. Mas a forma com que eles também estão tratando o futebol, e pelo esporte ser algo tão louvado e venerado lá nos Estados Unidos, é algo que vai acontecer, eu acredito, em um tempo mais curto do que a China. Porque de qualquer forma, hoje os Estados Unidos já marcam uma presença mais importante nos campeonatos mundiais, né? E quando o americano parte para fazer alguma coisa, eles fazem bem feito, né? Então eu acredito sim que em breve os Estados Unidos podem pintar como protagonista em algum campeonato desse mais importante. Agora, em paralelo ao futebol, você sempre teve o seu lado social, você tem o seu projeto social exemplar lá na Bahia. Eu queria que você contasse um pouquinho mais quando começou, como começou essa ideia e como é que está esse projeto hoje. Bom, começou de um trabalho que eu fazia no Colégio Antônio Vieira, lá em Salvador. Tinha sempre 2 dias na semana que depois do expediente escolar a gente fazia entrega de sopa durante umas 4, 5 horas, das 7 à meia-noite, em toda a área da Cidade Baixa lá em Salvador, que é uma área carente, que tem mais pessoas que passam dificuldades. Então 2 vezes por semana a gente se reunia, fazia essa entrega, e por causa do futebol chegou um momento que eu não podia continuar no Colégio Antônio Vieira, porque o treino era à tarde e o colégio na minha série só tinha naquele mesmo período. Eu tive que ir para outro colégio e propus para minha família continuar o trabalho. Ou seja, eu não estava no Vieira, mas a gente continuaria fazendo o trabalho social de ir na rua, entregar uma sopa, um pão, uma roupa, um cobertor para as pessoas em situação de rua. No princípio a minha família estranhou, achou que seria difícil, complicado, impossível, mas a gente iniciou. Desde 98 a gente faz esse tipo de trabalho. Quando eu vim jogar no Santos, a gente continuou o trabalho aqui. A gente continuou saindo aqui em Santos era quase que diariamente. Eu acordava cedo com minha mãe, a gente preparava o alimento para entregar nas ruas.
E chegou um momento que a coisa estava crescendo tanto e a gente falou assim, poxa, está na hora da gente criar uma associação. Foi aí que a gente criou uma associação chamada Associação Superação, com os nossos recursos, mais a caridade de grandes amigos. A gente começou a formatar isso de uma maneira realmente mais social, saindo do assistencialismo para assistência. E hoje a gente já atende mais de 400 pessoas, oferecendo futebol, oferecendo cultura, oferecendo educação, oferecendo profissionalização para os pais e para as crianças que passaram dos 18 anos. Então a gente atende mais de 400 pessoas. Temos um projeto lá em Salvador, mas também em Terra Nova, que é no interior, e Olaria. Estamos em processo de crescimento. Iniciamos a construção de um Campus Society para as crianças. Saíram do Barrão, né? Estão indo para o Campus Society. E graças a Deus a coisa está crescendo muito. Graças a Deus. Não em quantidade, mas em profundidade. Isso é o mais importante. Não adianta ter uma quantidade grande de pessoas assistidas se a assistência não está sendo de qualidade. Então hoje temos parceiros interessantes, né? Hoje 25% daquilo que é gerado de renda nas atividades que eu desenvolvo estão indo para o projeto social. A tendência é que isso cresça, né? E eu estou muito feliz. A gente tá saindo da condição de associação. A gente vai virar agora uma fundação que gera mais credibilidade e o processo está crescente. Eu estou muito feliz com tudo isso. É um sonho realizado. É um sonho em processo de se realizar, né? Trabalho social nunca é definitivo, tem sempre coisa a fazer. Às vezes eu fico pensando, puxa vida, estou destinando 25% para cuidar de 400 pessoas. E estou ficando com 75% para cuidar de 3 pessoas. Isso não deixa de ser um egoísmo, né? Se você pensar nessa questão da proporcionalidade, a gente fala que é uma caridade, mas no fundo é um egoísmo. Eu estou já modificando esses percentuais e a gente precisa ajudar cada vez mais as pessoas, né? É muito fácil quando você tem acesso a muita coisa, quando você fala, mas não vive, né? Aquela coisa, eu ajudo, mas ajudo o quê? Dou uma cesta. Não é para deixar de fazer. Eu dou futebol, eu criei uma estrutura para as crianças. Isso é muito fácil, né? O difícil é você, de uma forma incessante, buscar oferecer mais e se ofertar também no processo, né? Não adianta só eu morar em um lugar que seja de qualidade e não oferecer a mesma condição das pessoas adquirirem isso, entendeu? Muitas vezes a gente acha que a gente tem que resolver o problema através do assistencialismo. O processo é o contrário. A gente tem que propor um caminho e caminhar em paralelo. Então essa é a nossa filosofia. A gente não quer resolver o problema de ninguém, mas quer se ofertar como possível parceiro num processo de caminhada que começa hoje, mas não tem tempo de terminar. Agora, para terminar, Adailton, como é que é o Adailton, um homem de negócios hoje? Rapaz, eu sou um workaholic. Eu acordo cedo, vou dormir tarde. Eu acredito que existe muita coisa a ser desenvolvida. Eu sou um empreendedor. Tudo aquilo que eu empreendo e que dá certo é um bem para minha família, sim, mas também é um bem para o trabalho social, que é onde tudo deságua, né? Poderia hoje sim tá pensando em viver só com minha família, tranquilo, mas eu sou irrequieto. Se eu não conseguir fazer aquilo que eu estou pretendendo em termos sociais, eu não paro. Agora a gente quer construir um campo, depois já quer construir um galpão maior e a necessidade é crescente, então a gente não pode ser tão paciente, né? Porque quando falam que caridade muito pensada chega atrasada, né? Então, no negócio, eu não sou negociante, eu coloco meus sócios para negociarem. Eu sou muito mais aquele que abre portas, aquele que gera relacionamento, e isso tem dado muito certo. Estou muito feliz e a tendência é melhorar.